Oi, eu sou a Kizzy Oi, eu sou a Patrícia. e esse é o Divagando. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje é um dia muito especial, principalmente porque eu tomei a primeira dose da vacina. Uhul! Uhul! Já estamos 75% deste podcast vacinado. Em um mês nós teremos 100% desse podcast vacinado. Uhul! Mas tão especial quanto, hoje a gente vai falar sobre O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. A gente combinou que a gente vai falar a la Ariane Suassuna como se escreve, porque ninguém sabe francês nesse podcast, então a gente vai falar como a gente lê. Mas esse é o livro, esse é o nosso livro desse mês, desse episódio, e que a gente vai conversar sobre ele hoje. Não é mesmo, Kizzy? Sim, a gente vai conversar sobre ele. Eu vou começar com o resumo, mas antes do resumo, aproveitando, né, que você deu a notícia aí, a feliz notícia que está vacinada, eu gostaria de dizer, pessoal, quando chegar a sua hora, se vacine, não deixe de se vacinar. Isso é muito importante para que todos nós possamos estar protegidos e seguros desta pandemia. Então, façam como a Patrícia, façam como eu já fiz, tomem a primeira dose e voltem para a segunda dose, porque isso é muito importante. Então, Sim. este é o nosso recado. Aproveitando este momento de celebração. Volta pra segunda dose. E voltem para a segunda dose, isso é muito importante. O que eu tenho que falar agora? Ah, sim. O resumo. Vamos voltar para o livro agora. Esse mês nós estamos lendo O Pequeno Príncipe, que conta a história. É difícil resumir O Pequeno Príncipe porque ele é um livro muito curtinho. Mas ele conta a história de um aviador que cai no meio do deserto do Saara, né? Ele fica ali com um avião quebrado. E enquanto ele tá ali tentando consertar o avião dele, ele encontra um menino, né? Um menino dos cabelos dourados, que é o Pequeno Príncipe. E eles começam a interagir, né? Esse Pequeno Príncipe, ele diz que vem de um outro planeta e que saiu desse planeta e foi conhecer outros planetas até chegar na Terra ali, encontrando com o aviador. Então, eles dois vão se aproximando, eles dois vão conversando e o Pequeno Príncipe vai contando a sua história do que ele viu, né, nesses outros planetas desde que ele deixou o dele. Ele conta pro aviador que o planeta dele é muito pequeno, né? Tem uma rosa, 2 vulcões e ele tem que cuidar do baobá, né? Para o baobá não tomar o planeta inteiro. Ele cuida da rosa o dia inteiro e revolve os seus vulcões. E um dia ele deixa esse planeta e começa a visitar os planetas próximos, onde ele encontra um rei, ele encontra um bêbado, ele encontra um acendedor de lampião, eu acho que é esse o nome. Ele vai encontrando diversas figuras, diversas pessoas, vai se comunicando com ela, vai pensando sobre quem elas são, até que ele chega na Terra e encontra o aviador. E é basicamente essa a história do Pequeno Príncipe. Esse é o resumo. É mais ou menos por aí. E fica aqui, como sempre, a pergunta que não quer calar. E aí, Patrícia, como foi pra você ler O Pequeno Príncipe? Eu tô rindo, mas a leitura foi cheia de lágrimas, porque eu chorei muito. Eu chorei muito, gente. Mas antes de eu dizer por que eu chorei e como eu chorei, eu preciso dizer uma coisa que foi uma novidade na minha vida. Porque quando eu comecei a ler O Pequeno Príncipe, eu nunca tinha lido antes. Choque para várias pessoas da vida. Você nunca leu O Pequeno Príncipe? Não, eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe. Foi uma coisa que eu pulei na minha infância. Não aconteceu. E depois, quando eu era adolescente, aborrecente, eu era daquelas aborrecentes que não queria ler as coisas que que todo mundo tinha lido. Então eu não tinha lido realmente, né? Até essa oportunidade pro Divagando. E quando eu comecei, assim, eu não engrenei, sabe? É um livro muito curto,
mas eu não engrenei, eu não sei se foi a linguagem, o que foi exatamente, mas não tava indo. E eu tinha ganhado, eu tava fazendo um curso e eu tinha ganhado um voucher para uma plataforma de audiolivros. E aí eu pensei, é uma história de criança, talvez eu consiga, né, tipo, talvez seja mais fácil ouvir a história, a narração, do que eu sentar e ler, né, pra ler. E aí eu acabei ouvindo o audiolivro e é muito bem feita a produção. A plataforma, né, que eu conheço, o voucher, é a da Toca Livros. Eles têm uma narração muito bonita, muito bem feita. E aí, assim, foi, sabe? A leitura barra audição fluiu. E quando eu vi, eu estava fazendo exercício físico aqui em casa, ouvindo ele, chorando, tipo, muito, 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 muito. Mas eu percebi, assim, do que eu tinha já lido do livro e ouvido, que, assim, pode ter rolado uma diferença de tradução, esse tipo de coisa. E aí eu resolvi, não, eu vou ler também para comparar. E aí eu acabei lendo o livro, até porque eu já sabia a história, já tinha me acostumado com a linguagem, com a narração. E aí eu li, e aí eu chorei mais. Eu só chorei mais, mas tudo bem. Ai. E você, Kizzy, como foi a sua experiência? Foi boa, assim. Eu gostei, eu gosto de Ficar no Príncipe. Diferente de você, eu já tinha lido. Acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro livro do podcast que eu já tinha lido. Não, acho que eu li Orgulho e Preconceito antes. Foi o único também. O resto era tudo livro que eu não tinha lido. Com exceção. E com exceção dessa temporada. Essa temporada, né, estamos fazendo releituras nesse início. Sim. Como que eu cheguei no Pequeno Príncipe? Não me lembro. Lembro sim. Estava eu ali, 18 anos, 19 anos. Fui a uma Bienal e tava numa promoção, Pequeno Príncipe. E aí eu passei por mais um surto na minha vida de, meu Deus, eu nunca li livros clássicos. E como assim, Kiz, você nunca leu Pequeno Príncipe? E aí eu comprei Pequeno Príncipe e li o Pequeno Príncipe. Porque eu não tinha lido na infância. Ali no início da adolescência também, tipo, pra que eu vou ler isso, sabe? Sim. Sem paciência. A primeira vez que eu li, O Pequeno Príncipe me encontrou, assim, num momento de extrema sensibilidade, né? De extrema predisposição para ler um livro como O Pequeno Príncipe. Então eu fui arrebatada, assim. Eu chorei risos, chorei muito, assim. Mas agora, nessa segunda leitura, eu li um pouco mais devagar. Não sei se rápido ou devagar, porque é um livro tão curto que, enfim, não dá pra. Eu não consigo mensurar a velocidade. Mas eu li um pouco mais calma, assim, né? Eu não fui tão arrebatada quanto da primeira vez. Uhum. Mas é sempre uma leitura linda, assim. Dessa vez eu li marcando, né? Que desde que a gente começou o podcast, eu leio marcando as partes que eu gosto, né? Que me interessam. Uhum. Enfim, eu sublinho a lápis, né, as frases, os trechos e marco com post-it as páginas. E praticamente todas as páginas estão marcadas, né, talvez exceto os desenhos, mas todas as partes estão marcadas porque todas as partes têm uma frase Sim. muito bonita ou muito reflexiva ou alguma coisa que eu me identifiquei bastante, que eu acho que é carregada, né, de significados e coisas assim. Então é isso, o meu resumo do livro é praticamente o livro inteiro. As partes importantes do livro é o livro inteiro, então isso não é um fichamento, é quase uma xerox, né, mas enfim. É mais ou menos por aí. Mas eu tenho esse problema, assim, eu vou marcando as coisas, e é em todo livro, assim, quando eu percebo que eu tô com metade do livro marcado. Ainda mais pra divagando, assim, eu vou marcando não só o que, assim, eu acho importante ou bonito, mas eu vou marcando aquilo que eu acho que, assim, é importante pra narrativa, sabe? Tipo, isso daqui vai, talvez, tenha a ver com alguma coisa que vem depois, ou isso é importante pra, tipo, a caracterização dos personagens, etc. Então eu acabo com, sei lá, quase metade do livro marcando. O que é engraçado de como eu leio, principalmente pro divagando, são os comentários. Os comentários são sempre ótimos. Do Pequeno Príncipe nem tanto, mas
Do livro do mês que vem, que eu já comecei a ler porque eu tô sofrendo, eu já vou falar dele agora, nesse momento. Patrícia, esse não é o livro do mês que vem ainda. Acalma esse teu coração. Patrícia tá fazendo 30 podcasts sobre o livro do mês que vem. Então acalma esse teu coração e vamos voltar aqui pro Pequeno Príncipe. Sem spoiler. Sem spoiler, Patrícia. Deixa eu só ambientar o nosso ouvinte que nossas conversas no WhatsApp começam com a Patrícia dizendo: Kiz, eu estou sofrendo. E a gente está fazendo um podcast à parte das conversas do WhatsApp, com a Patrícia dando a sua evolução na leitura. Mas, enfim, vamos continuar com este livro, O Pequeno Príncipe. Não, eu só queria dizer assim, que os comentários que eu tô fazendo refletem muito, assim, o que tá acontecendo comigo nesse momento, lendo esse livro do próximo, né, o próximo livro. Mas do Pequeno Príncipe, elas são muito mais reflexivas, sabe? São muito mais... tem a ver com a vida e com os sentimentos e com o capitalismo. Vamos criticar o sistema em mais um episódio deste podcast. Mas diga, o que fez você chorar, Patrícia? Tudo! Especificamente. Eu acho que são duas coisas. Só a emotividade da história, porque é uma história que traz temas muito profundos, sabe? De uma forma muito simples e tranquila, mas muito profundos, sobre a vida, sobre relação, sobre várias coisas. Então, isso me emocionou bastante. Mas o que mais me fez chorar foi o final, porque o final destrói qualquer pessoa. Se você não chorou nesse final do Pequeno Príncipe, eu não vou te julgar, mas eu chorei bastante, porque eu sou essa pessoa também, que eu choro, eu sou uma pessoa que eu meio que choro à toa também, então vários livros, filmes, séries, assim, música, quando eu vejo eu tô chorando já, porque tocou em alguma coisa, sabe, profunda. Sim. E eu acho que o final ele é bem pesado, assim, pra um livro que é aparentemente infantil, mas que não perde, né? Não perde o seu caráter de interesse para crianças e adolescentes e adultos. É aquele típico livro infantil que serve pra todo mundo, porque ele é muito bonito também. Ele é muito bonito, é muito profundo. Eu achei também ele muito filosófico, assim. Os temas que você pode parar, sentar e ficar pensando na vida, sabe? Refletindo. E eu acho que tudo isso, assim, me emocionou e me fez ter essa reação, né? Emotiva. E você, Kizzy, por que você se emocionou bastante da primeira vez e dessa você leu um pouco mais tranquila? Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que na primeira vez eu tava na ânsia, assim, né? De uau, vamos ler O Pequeno Príncipe pela primeira vez na vida. E tem toda essa... como é que eu posso dizer? Essa venda, assim, de ser algo grande, né? Tipo, as pessoas te dizem pra ler O Pequeno Príncipe porque isso vai revolucionar a sua vida. Então, e eu tava numa época também... qualquer coisa me fazia chorar e eu precisava de sentido na minha vida, então... quando você precisa de sentido na tua vida, se você lê O Pequeno Príncipe, pronto, é teu livro pra vida. Mas dessa vez não, assim, né? Dessa vez eu comecei a ler quando eu tomei a segunda dose da vacina, então eu, né, dei uma arriada, assim, eu fiquei um pouco sonolenta, então isso muda a experiência, né, da leitura. E terminei o livro pós a leitura de um livro muito, muito grande, que eu queria ler muito, muito, muito. Cuja autora a gente não pode falar neste podcast. Está fora dos limites deste podcast. Até porque você já fez o podcast particular dele pra mim. Exatamente, os comentários deste livro já foram feitos em outras plataformas e não estão disponíveis. Mas eu acho que isso me deu uma acalmada, assim, né? E isso dizem também muito sobre o Pequeno Príncipe, que é a mudança do olhar, né? A partir da segunda leitura, depois de muito tempo, né? Uhum. E eu acho que eu passei por isso. Mas uma coisa
quando a gente teve a nossa reunião, que a gente tava falando sobre o Pequeno Príncipe, eu ainda não tinha terminado de ler. E você falou do final, né, que chorou muito no final e tudo mais. E eu não lembrava o final. Porque eu sou uma pessoa que esqueço dos livros, né? Eu também. Eu lembro de uma coisa, assim, muito específica e eu esqueço. Também. Isso é uma coisa muito, muito comum da minha pessoa. E eu não lembrava qual era o final. E fui ler o livro. E cheguei no final, realmente, se tivesse um lugar pra chorar, eu teria chorado nesse final. Mas eu tava com muito sono, com o coração muito duro. Então não rolou lágrimas. Mas rolou uma sensibilização. Porque eu não me lembrava disso, assim, ou eu não tive essa interpretação na época, muito provavelmente. Mas esse final, pra mim, é muito uma elaboração, uma representação do luto, né? De como você vai Sim. lidar com a morte de alguém, né? Uma forma bonita, né? De você se despedir das pessoas, de você, enfim, seguir. E aí o luto, acho que a gente pode considerar o luto abrangente, assim, de uma forma bem abrangente. Não só o luto da morte, né? Quando a pessoa, enfim, morre e corpórea espiritualmente, né? Mas o luto, né, da separação, o luto onde algo termina, né? Quando algo termina. Sim. E eu achei lindo, assim, eu não tinha me dado conta, eu não lembrava disso, né? Desse final onde o Pequeno Príncipe volta, né, pro seu planeta, só que ele volta, né, mas o corpo dele fica, né? Então, tipo, pra gente parece uma morte, mas dentro da narrativa ele só voltou pro planeta dele, né? E isso não sei se me chocou, não sei se me surpreendeu, não sei exatamente a palavra, assim. Mas isso me colocou num lugar, né, de pensar nesse luto, uma coisa que eu não lembrava, que era porque existem vários temas, né, que geralmente a gente circula a respeito do Pequeno Príncipe, né? Mas o luto é uma coisa que eu não tinha visto ainda, né? Alguém falar, enfim. E nem me lembrava que esse era um tema que percorria o livro. Assim, falando desse final e desse luto, pra mim, o luto ficou muito claro. Ainda mais porque, assim, rola dúvida, né? Você falou, né? Parece que pra gente, né, parece uma morte, mas pro Pequeno Príncipe ele voltou pro planeta dele. Pelo menos eu fiquei com essa dúvida. Tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui, né? Assim, a gente acredita que ele voltou. Até porque o corpo some, né? Tipo, o corpo fica, mas depois ele some. Já dando spoiler do final desde a metade do podcast. Ai, gente, mas o que é um spoiler do Pequeno Príncipe? Eu sempre faço essa questão. Mas, pra mim, assim, como toda a minha leitura ela foi perspassada, assim, de uma ideia específica, esse final, assim, me doeu mais, assim, porque logo que o aviador conhece o Pequeno Príncipe, ele faz as perguntas, ele fica perguntando tudo, e ele nunca desiste, né, das perguntas, ele sempre quer alguma resposta. E se ele não gosta da resposta também, ele dá a resposta dele, assim, é ótimo. Mas me pareceu muito aquela coisa, assim, o pai chegando em casa cansado do trabalho e o filho de, tipo, 3, 4 anos bombardeando o pai de perguntas, sabe? Me deu muito essa impressão, lendo as perguntas e as respostas, né, do aviador. E aí, quando chega no final, com essa visão meio pai e filho, me doeu mais, assim, porque foi criada uma relação ali, né? Foi criada uma amizade. E é como você falou, assim, o luto, ele não precisa ser necessariamente sobre a morte, né? A gente entra em luto por várias coisas, vários motivos. Às vezes, assim, motivos que podem parecer bobos para outras pessoas, mas que são importantes pra gente, porque são coisas que fazem parte da nossa vida. E todo mundo já sentiu, né? Todo mundo já ficou em luto por alguma coisa ou por alguém. Eu acredito que seja uma experiência, é uma das experiências mais universais que existam, né? Você lidar com o desaparecimento ou com a morte de alguma coisa ou de alguém. Mas aí pensar nessa perspectiva, né, dessa relação e essa interpretação pai e filho que eu tive, acho que doeu mais, assim, porque parecia um pouco que o luto era esse, assim, era um homem escrevendo pra lidar e pra viver e pra viver não, mas pra interpretar ou pra dar algum significado pra morte de alguém próximo, talvez até de um filho, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando acontece mesmo, né, a volta do Pequeno Príncipe pro planeta dele, também me deu a impressão, assim,
mesmo sendo uma criança no livro, ele é tão sábio, sabe? E ele faz algumas colocações tão profundas e tão cheias de poesia que podia ser também alguém mais velho, sabe? Um pai, um tio, um amigo mais velho, idoso. E aí também isso me veio na cabeça e também, assim, doeu, sabe? Acho que de qualquer jeito ia me doer, porque perder alguém é sempre uma experiência traumática, né? Mas não sei, só sei que foi assim. Eu não li o livro nesse olhar, assim, do pai, do filho, né? Eu não fui muito por esse viés. Mas esses questionamentos, assim, que o Pequeno Príncipe faz, me parecem muito infantis mesmo, assim, não infantis, porque geralmente também a gente atribui à criança ser simplório, né? Tipo assim, ai, não vai se aprofundar muito nas coisas. Mas eu acho que o olhar da criança é um olhar muito mais simples, né? Onde a criança ainda não tá compreendendo todas as dificuldades da vida, enfim, como o capitalismo arranca nossas almas. Mas a criança, sabe, para ela é muito simples, né? Se ela quer alguma coisa, por que ela não pode ter? Né? E às vezes a gente fala que as crianças são muito materialistas, mas talvez não necessariamente, né? É a gente que atribui, né, esse materialismo nelas. Mas eu tava pensando em alguma coisa, mas eu esqueci. Eu tava falando da criança. Eu odeio quando isso acontece. É... Enfim, mas é esse olhar do simples, assim, né? De como às vezes você precisa. Isso o livro trata em si, né? De como você precisa ser criança pra entender algumas coisas, porque os adultos complicam demais, sabe? E isso é muito legal. Eu acho que tem um momento, acho que logo no início do livro, não lembro exatamente com quem que o Pequeno Príncipe tá conversando, de como os adultos gostam de números, né? E de como eles conhecem alguém pelos números. Então, quando você conhece alguém, você pergunta qual a idade, qual a altura, né? Onde trabalha, quanto ganha. É tudo muito prático, tudo muito. E não é assim que a gente conhece uma pessoa, né? E aí o Pequeno Príncipe, ou ele fala, ou ele pensa a respeito, dizendo, por que a gente não pergunta qual é o som da risada dela, né? O que ela gosta, né? O que ela faz feliz, né? Coisas muito simples, assim. E esse trecho me lembrou, há muitos anos, eu li, sei lá, no Facebook, na internet, em algum lugar. Sei lá, tipo assim, uma lista de como ter assunto com seu filho, uma parada assim. E aí, uma das listas, né, um dos tópicos, era justamente esse, né? Perguntar pra criança coisas que ela sabe responder. Porque ela não vai saber do que seu pai trabalha, do que o pai do amiguinho trabalha, nada disso, né? Então, quando a criança volta da escola, por que a gente, em vez de perguntar como foi seu dia, não pergunta com que amiguinho você mais se divertiu, do que você brincou, né? O que foi legal, o que você riu, o que você chorou, né? Essas perguntas que são abstratas, mas que são muito concretas, né, também para as crianças, porque são o que ela viveu. E no fundo, é o que todo mundo é, né? É o que todo mundo faz todos os dias, né? Tem dia que a gente ri muito com alguma coisa e chora muito com alguma coisa. E no fim do dia, às vezes não importa, né, o que você fez. Às vezes só o que importa são essas coisas abstratas e, enfim, que a gente não sabe contabilizar, né? Não dá pra contabilizar isso. Sim. Eu tava quase chorando aqui agora. Sério, tipo... Este vai ser um podcast de chorar, pessoal. Não, assim, você foi falando e o meu olho foi enchendo de lágrimas, assim, mas... O meu também. Ai. Hoje. Vamos fazer a aposta, né? Quem vai chorar primeiro nessa situação. Quem vai chorar primeiro? Até o final desta gravação, vamos ver quem chora primeiro. Mas, assim, enquanto você tava falando, eu lembrei, e é algo assim que, logo quando eu comecei o Pequeno Príncipe, eu pensei sobre, foi que, pelo menos a experiência, né? Por mais que, assim, a escrita e as narrativas sejam diferentes, o Pequeno Príncipe me lembrou muito do Justin Gardner, que é o autor do Mundo de Sofia, O Dia do Coringa. São os livros mais famosos dele.
Ele tem alguns outros livros mais adultos, alguns livros mais infantis, mais infanto-juvenis. Mas como ele é um autor que também é filósofo, é professor de filosofia, ele é norueguês, todos os livros dele têm esses questionamentos, né? Que fazem o leitor olhar não só para a história que ele está contando, mas para o mundo em geral, por uma outra perspectiva, né? Do Mundo Sofia você tem... Ela literalmente, sim, recebe um curso de filosofia por cartas, e isso faz ela mudar a perspectiva, faz ela fazer perguntas que ela nunca faria normalmente. E todos os livros deles fazem isso com você, né? Você tá lendo e você começa a fazer também. E eu acho assim, muitos dos questionamentos que o Pequeno Príncipe faz vão em consonância, né, com isso, que é você olhar, né, pro mundo ao seu redor e se perguntar assim, pra que serve isso de verdade, né? Por que a gente faz isso? Por que, né? Por quê? Por quê? Por que as coisas são assim? Por que eu faço isso? Por que as outras pessoas fazem isso? Por que a gente se relaciona assim? Por que a gente fala isso? Enfim. E que eu acho que é um pouco o que acontece com o Aviador, né? Eu acho que ele é um personagem que ele tenta manter uma certa visão infantil que o Pequeno Príncipe tem. Mas ele cresceu também, então ele não tem como manter isso o tempo todo. Então, às vezes, ele reage como adulto, né? E aí ele percebe. Tem uma hora que ele fala assim: o Pequeno Príncipe se irrita com ele, porque ele responde uma pergunta de um jeito que o Pequeno Príncipe não gostou. E aí ele para depois pra pensar e fala assim: acho que eu cresci, sabe? Esse momento, assim, eu fiquei tipo: acho que eu cresci também. Porque eu entendo o Aviador. Exatamente. Mas aí, assim, eu acho que essas perguntas infantis são, como você falou, elas são simples, mas elas não são simplórias. Eu acho que os adultos não sabem muito ouvir nem responder elas, né? Eu, pelo menos, não sei. Eu tenho um primo que ele é bem mais novo que eu. Ele nasceu, já era adolescente. E quando ele era pequeno, assim, eu me esforçava, sabe? Mas eu sabia que eu não tava atingindo certas coisas, assim, porque é muito abstrato. E assim, eu não era adulta ainda. Eu tinha 16, 17 anos. Ele me fazia perguntas e eu, assim, não sei o que falar. E aí, conforme ele foi crescendo, eu não sabia conversar com ele mais. E se você me pergunta, tipo, eu não sei conversar com crianças. É muito difícil. Sim, é muito difícil. Eu concordo. E é exatamente por isso, assim, a gente se relaciona com o mundo, assim, num outro... Não sei, assim, é quase um mundo paralelo, sabe? O mundo das crianças e o mundo dos adultos, porque é muito difícil, você ouvir, você conseguir se comunicar mesmo com elas. E eu acho que, assim, os pais que se esforçam e conseguem, eles são... A gente precisa bater palma pra eles, porque é muito... É impressionante, assim, os que conseguem de verdade, porque tem os que tentam e não conseguem. Mas nenhum shade pra vocês. Vocês estão tentando, isso é o mais importante. Mas sobre essa questão, né, desse afastamento, né, dos dois mundos, eu acho que vem muito da exclusão social das crianças, né, de que as crianças não são bem-vindas nos recintos, né? As crianças são um estorvo, né, elas são vistas como um problema, né? Ai, porque a criança vai chorar. Gente, criança chora. Eu quero chorar. A minha amiga tem um filho. E aí eu fui vê-lo. E aí toda vez que ele chora querendo a mãe, eu falo: meu filho, eu também quero. É a vida. Mas a gente não pode chorar o dia inteiro por causa disso. A vida é difícil? Eu quero chorar também, mas não posso. Mas porque a vida adulta requer isso da gente, né? Requer uma seriedade, né? Sim. Requer, e isso tem o Pequeno Príncipe encontra, né? Com planetas com um cara que é muito sério. Uhum. Ele é muito sério, ele não tem tempo pra essas coisas. Porque ele é muito sério, o trabalho dele é contar, então ele tá contando, né? E é basicamente isso, né? A gente é muito sério, a gente tem muito problema, né? E aí a gente menospreza os problemas das crianças, né? Porque, principalmente, né, na fase... que eles ainda não estão falando, que eles ainda não estão se comunicando com o mundo verbalmente, que é uma forma que a gente conhece. Então, eles estão tentando abrir a porta de algum lugar que não pode. Aí eles começam a chorar. Pra gente é mãe, mas pra eles é um problema. Eles estão tentando abrir aquilo, né? Eles estão querendo acessar um outro lugar e tá sendo impedido, né? Quem não sofre quando quer alguma coisa e não pode ter isso? Imagina uma criança, né? Que tá começando a lidar com esses sentimentos. Sim.
Então, esse afastamento vem muito disso, né? De que as crianças não são bem-vindas no espaço comum, né? As crianças não são bem-vindas no meio, né? E aí, com isso, vem milhares de outros problemas se apresentando, porque se a criança não é bem-vinda, a mãe dessa criança também não é bem-vinda, né? Porque a gente vê uma criança atacando o terror, a gente pergunta logo, cadê a mãe dessa criança, né? Porque precisa ter um adulto responsável para controlar essa criança. E vem muito do fato que a gente esquece do que é ser criança, né? Sim. Do que a gente geralmente às vezes lembra da adolescência, mas a gente se esquece da infância, né? A gente se esquece, né? A gente não dá importância para as coisas que eram importantes pra gente, né? A gente cresce, esquece isso. Eu adoro a dedicatória do livro, né? Justamente por isso, porque o autor traz isso, né? Os adultos já foram crianças, mas muitos deles não se lembram disso, né? Então, acho que às vezes é importante, assim, olhar para quem aquela criança foi, né? Aquela criança, no caso, você mesmo. Quem você foi enquanto criança, né? E o que você queria, e o que você precisava, e do que você gostava, para tentar se comunicar com as crianças e para tentar se comunicar com você mesmo, né? Porque às vezes existem muitos problemas na nossa vida que é só a gente tá repetindo lá desde que era criança e não sabe nem disso. Sim, Mais um episódio falando sobre terapia, pessoal. sim. Mas é exatamente isso, assim, né? Esses últimos dias eu tô ouvindo muita música do MC, da Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Ah, essa música é linda. Sim, é muito lindo. E é isso, assim, Cara, quando a gente cresce, a gente esquece, assim, de que as coisas podem ser bonitas, sabe? As coisas podem ser legais, as coisas podem ser inocentes. A gente pode fazer algo de novo pela primeira vez, né? A gente pode. Hoje, além do dia que a Patrícia tomou vacina, que é uma coisa absolutamente importante, hoje foi o dia que eu pintei meu cabelo depois de muitos anos. Eu sou uma pessoa que gosta de cabelos coloridos, eu tenho cabelo colorido desde da adolescência. E eu tive épocas, né, que o cabelo tava colorido e deixava o cabelo respirar e voltava a pintar ele de outra cor. E aí eu quis pintar de novo, tô há muito tempo querendo, mas pandemia, tudo mais, não aguentava nem a ideia de ir no salão e não queria fazer besteira no cabelo em casa. E aí decidi hoje, tomei coragem, fui no salão fazer o cabelo. E quando eu terminei, eu olhei pra aquilo, parecia que eu tava pintando meu cabelo pela primeira vez, sabe? E eu fiquei tão extasiada com aquilo que eu parecia uma criança, sabe? Uma criança que ganha um presente, que quer muito, e fica muito feliz, e fica muito animado. Aham. E eu tava numa injeção de adrenalina, assim, sabe? De tão animada que eu fiquei. E aí, tudo que recentemente tem acontecido comigo, que eu fico muito feliz e muito animada, eu lembro dessa música do Emicida, porque é isso, gente. São as pequenas alegrias da vida adulta, sabe? É se animar com o cabelo que você pintou e que ficou muito legal, sabe? Sim. É porque você fez sua unha depois de tanto tempo. É porque o seu time ganhou. É porque, sei lá, seu filho foi bem na escola. É porque você foi bem na faculdade. Você fez um trabalho legal. Sabe? Isso é pequeno, mas é importante, né? Porque criança é isso, criança se importa com o pequeno, sabe? Com o que é simbólico. Você dá um, né? Eu falo que eu tenho muita nervoso de criança, porque criança que nem gato, né? Tu compra um presente grande, colorido, legal, tarará. Do que eles gostam? Da caixa. Isso, a criança vai lá brincar com a caixa, porque a caixa é legal. Porque também faz parte do momento, faz parte da alegria, faz parte da experiência, né? E eu acho que é isso, a vida é um eterno buscar as pequenas alegrias da vida adulta. Com certeza. Com certeza. E é uma coisa que, assim, esse álbum inteiro do Emicida, desde que eu ouvi a primeira vez e eu vi o documentário na Netflix e tudo mais, ele tem. Ele me toca bastante. Então, quando eu ouço, assim, é outro mar de lágrimas, porque eu choro bastante. Sim! Chorei horrores vendo o documentário. Ai, Deus. Mas é uma coisa que, às vezes, é o que a gente esquece, né? Assim, de aproveitar aquilo que tá ali, sabe? Que tá na nossa frente, que faz bem pra gente, que é legal e que é interessante e que é pequeno, mas é nosso, sabe? E
isso vai muito de encontro com uma lição que eu já aprendi há muito tempo na terapia, mas que volta e meia eu preciso reaprender, que é dar um passo de cada vez, sabe? É viver cada dia como um dia, porque cada dia é um dia diferente, assim. O sol nasce de manhã, ele se põe à noite, e às vezes, assim, a gente, ainda mais nesse período, né, de pandemia, que a gente ficou muito em casa, os dias pareciam todos iguais. Só de lembrar, assim, hoje o sol nasceu e amanhã ele vai nascer de novo, sabe? Já dá um respiro, já dá uma outra energia pra gente. E viver cada dia de cada dia de uma vez, né? E de cada vez, é muito transformador. E uma coisa assim que recentemente tem me feito muita diferença é pegar sol. Porque eu sempre fui aquela pessoa assim, que teve deficiência de vitamina D, porque ficava muito tempo, muito tempo de casa e muito tempo nos lugares, e não pegava sol, e ponto final. E aí, às vezes eu saio, sabe, pro quintal. Eu moro em casa e eu não gosto muito, porque é muito espaço. É, é muito espaço. Tudo bom. Mas uma coisa boa de ter quintal é essa, assim, eu posso descer, eu posso sair do meu quarto e ir pro quintal e pegar, tipo, 15, 20 minutos de sol e já me dá uma outra energia, sabe? E hoje em dia eu sinto falta. O dia que tá nublado, que tá chovendo, eu olho assim, nossa, como eu queria pegar um solzinho hoje, sabe? Porque te aquece, te dá uma outra energia totalmente. Mas você falou, né, que você pintou o cabelo. E essa sensação que você teve, né, hoje de pintar o cabelo como se fosse a primeira vez, é a mesma sensação que eu tenho quando eu faço tatuagem. Eu tenho duas tatuagens. Quando eu fiz a primeira, era a primeira vez, então deu toda essa animação e essa, nossa, eu fiz e não sei o quê. Ainda mais porque, assim, eu passei muito tempo querendo fazer. E aí, finalmente, eu consegui ter uma grana pra fazer e achar alguém que eu achei legal pra fazer, um estúdio legal e tal. E aí eu fiz, eu fiquei muito animada e muito feliz e tal. E aí quando eu fiz a segunda, e a minha segunda tatuagem, assim, ela é muito importante pra mim. E ela é isso, assim, ela é pequena, ela é discreta. As pessoas, assim, teve gente que me conhece que demorou muito tempo pra perceber que eu tinha feito. Mas ela é o arco-íris na minha orelha, que inclusive eu preciso retocar, né, porque já tem 2 anos. E é colorida. Mas é um arco-íris na minha orelha. E quando eu terminei, assim, eu só tava muito feliz, assim, era como se fosse Natal, sabe? E ainda mais que eu fiz perto do Natal, então era tipo assim, era presente de Natal, só que era que nem quando eu era pequena, você ganhava, tipo, aquela Barbie que você queria, sabe? Aquela boneca, aquele patinete, aquela bola que você queria, foi a mesma sensação. Então você foi falando e eu lembrei disso, assim. Mas eu acho que outra coisa que a gente, outra forma que a gente, não vou dizer maltrata, porque maltrata é um pouco pesado, assim, mas eu acho que a gente diminui um pouco a importância, né, das crianças. Talvez, assim, hoje em dia nem tanto, porque a gente vê todo o movimento de pais tentando ser diferentes, fazer isso diferente. Mas às vezes eu acho que a gente trata as crianças como acessórios, sabe? Tipo, tem que, né, tipo, vai numa festa, só tem uma ou duas crianças, e aí fica atrapalhando a brincadeira das crianças, porque tem que dar um beijo na sua tia, tem que dar um beijo aqui nesse meu amigo, tem que mostra isso daqui que você sabe fazer, esse tipo de coisa. Cara, é um ser humano, sabe? Não é um robô, não é o celular novo que você vai mostrar todas as configurações que tem nele, sabe? Tipo, é uma criança. É um ser que tem vontades, tem curiosidades, tem pensamentos, tem reflexões, tem curiosidades. Eu acho que eu já falei curiosidade, mas tudo bem. Todo um ser, sabe? E a gente, eu acho que esquece, assim. Eu acho que às vezes a gente trata as crianças em dois extremos, né? Ou a gente trata a criança como um mini adulto, e aí, assim, tem que se comportar de certa forma, tem que ser assim, tem que ser assado, e acabou. Ou você trata, tipo, como uma boneca, sabe? Que, tipo, não pode ter tocado, não pode, né, fazer isso, tem que fazer isso que eu tô falando e tal. E às vezes isso limita muito, sabe, o potencial da criança. E aí a gente cresce. E eu sou uma pessoa assim, eu penso muito na minha infância, e é porque eu faço terapia há muito tempo. Então eu preciso sempre estar pensando na minha infância, rememorando e tal. E eu admito, assim, já teve momentos que eu fiquei um pouco presa nela também. Mas hoje em dia eu olho, sabe? E eu tento olhar pra minha criança interior e pra minha criança
né, pra criança que eu fui, com um olhar mais acolhedor, sabe? Com mais carinho, com mais. Não sei explicar, assim, mas é. Acho que é um dar atenção, né? Sim, Não tratar como o robô, né, que você trouxe aí pra gente, né, de que ou a gente quer que a criança se comporte de uma maneira pré-determinada, ou você quer que a criança responda aos seus estímulos ilimitadamente, né? Então, sorri pra vovó, dá abraço no titio, né? Dá o beijinho, dá o tchauzinho, né? Faz pergunta e resposta, né? Essa coisa. E eu acho que o olhar para sua criança interior, né? Para a criança que você foi e para a criança que tem dentro de você. E aí não com a infantilidade, né? Mas com o olhar do novo, né? O olhar de descobrir o mundo, o olhar de se contentar com as coisas novas e que parecem insignificantes, né? É o brincar com a caixa do brinquedo legal, né? sim. E olhar para a criança e acolher essa criança, né? É abraçar esses sentimentos que os adultos não gostam, né? E o Pequeno Príncipe, né, na hora. Eu não lembro. Acho que é um empresário, né? Eu acho que é. Eu não lembro quem é o cara. Mas é o empresário que o Pequeno Príncipe pergunta pra ele, porque ele tá lá, tá contando, contando, contando. E o Pequeno Príncipe pergunta, mas você tá contando o quê? Ele é as estrelas, mas por quê? Porque eu as possuo. Tá, mas pra quê? Ah, pra que não importa, tipo, eu posso comprar mais estrelas, tá? Mas o que você vai fazer com mais estrelas, né? Quando a gente é adulto, a gente tá muito nesse ciclo vicioso, né? E aí a gente tem milhares e milhares e milhares de estrelas, mas não para admirar nenhuma delas, elas não têm utilidade nenhuma delas, porque. E ser criança é isso, né? É olhar para uma coisa nova, ou às vezes nem nova, né? Às vezes ali aquela coisa está na. E isso é muito engraçado na criança, né? A luz está ali todo dia, mas no dia que ele aprende a brincar com o interruptor, o mundo é novo, é novo. Quando ele bota o dedo ali e descobre que a luz acende, bota o dedo de novo e descobre que a luz apaga, a criança vê a luz acendendo e apagando todo dia. Mas ele fez, a criança fez, descobriu. E isso é muito legal, né? Tipo, isso é novo, é a novidade, né? Sim. Então, acolher esse ser, né? Essa parte da gente que quer gostar do mundo, né? Que quer gostar da vida, que quer viver coisas novas e descobrir coisas e ver beleza na vida, né? Sim. Mas uma coisa que você falou quando você falou sobre sol, né? Sobre tomar sol nesta pandemia, é, eu lembrei de uma passagem do Pequeno Príncipe que ele fala sobre o pôr do sol no planeta dele, né? E que ele sempre vê o pôr do sol, que ele gosta muito do pôr do sol. E aí ele diz lá quantos pôr do sóis existe no planeta dele e que às vezes ele faz o truque, né, de enganar o pôr do sol, que ele chega um pouco mais para trás para poder ver o pôr do sol de novo. E aí ele fala pro aviador que ele gosta muito de ver o pôr do sol quando ele tá triste. E teve um dia que ele viu, sei lá, 1000 vezes o pôr do sol. Ou 140, sei lá, um número exorbitante de pôr do sol. Aí o aviador pergunta ele, nossa, mas você estava tão triste assim a ponto de ver o pôr do sol tantas vezes? E aí o Pequeno Príncipe fica calado. E aí eu fiquei calada também. E aí eu me perguntei, né? O que eu gosto de fazer quando eu tô triste? E quantas vezes eu fiz isso, repetidas vezes, né? Tamanha a minha tristeza, né? Então, eu acho que a criança tem disso, né? E as pessoas, não a criança. Mas as pessoas têm disso, né? De repetir as coisas que fazem feliz, mas de repetir também as coisas que as fazem tristes, né? Sim. E tá tudo bem você curtir sua fossa, acho que não tem problema nenhum nisso, né? Faz parte do luto, né? Faz parte do processo de você superar e aceitar aquela perda e continuar a sua vida. Mas tem muito do abraçar a fossa e não sair dela, né? E aí é ver o pôr do sol 300 mil vezes, né? Só porque fica triste. Não só porque a gente fica triste vendo o pôr do sol, mas a gente tá tão triste que a gente quer ver 1000 pôr do sóis só pra continuar nessa tristeza, né? Sim. E eu acho que é que nem você falou, assim, o problema não é você um dia você fazer isso, né? O problema não era ele num dia fazer isso, né? Assistir vários pôr do sóis, pôres do sol. Acho que. Ah, vamos botar pôr do sol mesmo. Vamos botar no singular que fica mais fácil.
Assim, o problema não era ele repetir essa ação, né? Num dia. O problema é se ele tivesse ficado no planeta dele por anos fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que é aí que tá o problema, né? Você foi falando e me lembrou muito da questão da depressão, e é isso, assim. Às vezes você tá tão enfiado, né, naquilo que você não consegue agir de outra maneira, você não consegue sair daquilo. E aí, pra sair, é um esforço muito maior e muito coisa. E aí, quando você percebe, você já tá, tipo, anos fazendo a mesma coisa, né? Não que mudar seja fácil, mudar não é fácil, procurar ajuda não é fácil, fazer terapia não é fácil, mas vale a pena, vale muito a pena. E assim, a gente tá usando exemplos, né, de tristeza, de depressão, é um pouco que tá no livro, mas qualquer coisa, né? É muito difícil você mudar a sua alimentação, é difícil você mudar a sua rotina de exercício, é difícil você mudar a sua reação em relação a certas coisas que acontecem na sua vida. Mas não é impossível, né? E assim como o Pequeno Príncipe conseguiu não ficar assistindo o pôr do sol repetidamente, você também consegue mudar, você também consegue tomar outras atitudes, né? Ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, aprender coisas novas, porque né, nessa viagem do Pequeno Príncipe ele conhece muitas coisas e muitas pessoas e aprende muito. E você vê, assim, ao mesmo tempo que ele ainda é criança, você vê que ele amadurece durante o livro, mas sem perder o olhar, né? Esse olhar que a gente estava falando antes. Então é muito bonito, é muito poético, é muito profundo. Sim, eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Sim. É isso, pessoal. Este foi o primeiro episódio sobre o Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Acho que é isso, se não for, paciência. Mas é isso, essa foi a nossa conversa. A gente falou aqui um pouquinho sobre como a gente chegou nesse livro, quais foram as nossas impressões, sobre essas pequenas lições que o Pequeno Príncipe nos dá sobre o luto e sobre esse olhar, né, da criança sobre a vida e esse olhar que os adultos precisam ter um pouquinho de criança para poder viver e viver melhor e viver com mais leveza, né, para a gente conseguir viver uma vida legal e seguir com a nossa vida. E esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Isso, e lembrando que vocês podem conversar com a gente, vocês podem dar as suas opiniões, compartilhar as suas experiências de leitura com a gente, do Pequeno Príncipe, do Auto da Compadecida, dos livros da primeira temporada, dos especiais. Vocês podem fazer pergunta, podem levantar temas, podem fazer o que vocês quiserem. Nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, no @divagandolivro. A gente também, lembrando, tem o canal no YouTube. Se você gosta de ouvir a gente pelo YouTube, está lá. Também é Divagando Livro. Você pode fazer comentários lá nos nossos episódios. E se vocês são da galera do e-mail, a gente tem um e-mail. A gente sempre teve um e-mail, mas a gente nunca falou dele. Mas a gente tem um e-mail. Ele é divagando2@gmail.com. Se vocês quiserem também fazer comentários, perguntas, compartilhar o que vocês estão pensando, o que vocês estão divagando, vocês podem entrar em contato com a gente também por lá. E para o próximo episódio, a gente está muito comunicativa nesta temporada, neste início de temporada. A gente gosta de conversar entre a gente, mas a gente quer conversar com outras pessoas também. Então, para o segundo episódio do Pequeno Príncipe, a gente vai receber aqui, para conversar com a gente, a Kelly, do YouTube Aventuras na Leitura, né? E ela tá no Instagram como professora Kelly Cominotti. E vai ser muito legal conversar com ela sobre o Pequeno Príncipe e ampliar mais essas nossas divagações que a gente tem por aqui. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Beijo, gente. Até o próximo episódio.